Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, mais um vídeo de coletivas, para que a gente possa ver aqui o que Dado Cavalcante, nosso treinador, tem a falar sobre o jogo de ontem, sobre o confronto diante do Atlético Mineiro, que acabou empatado lá no Mineirão. Temos também a entrevista coletiva do Dr. Luiz Sapucaia, médico do Esporte Clube Bahia. Ele falou um pouco sobre a situação física e clínica de alguns atletas, seja os que estão se recuperando da Covid, como os que estão com problema muscular ou coisas do tipo, para que a gente possa entender aí o que é que está se passando no Bahia, entender aí quais serão os próximos passos, o que é que deve acontecer na montagem da equipe aí para as próximas partidas que serão extremamente importantes para o esquadrão, beleza? Antes de qualquer coisa, eu já peço aí que você deixe o like, dê essa moral aí, ajudando a gente a impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e difundir o nome do Esporte Clube Bahia. Se inscreva se não for inscrito, ative as notificações, compartilhe com a galera e clique no primeiro link da descrição para poder baixar o aplicativo da OneFootball, o aplicativo mais completo sobre futebol do Brasil e do mundo. Lá tem notícia de Cartola, de FIFA 21, tem notícia sobre o seu clube do coração. Se você for lá e botar o Bahia como sua equipe favorita, vai chegar a notificação toda hora de informações sobre o tricolor de aço. Tem também informações de futebol nacional, internacional, estatísticas, dados, vídeos, mercado de transferências e etc. Além, claro, da transmissão gratuita, de graça, da Bundesliga e da Liga 1 lá nas suas mãos. Só baixar o aplicativo da OneFootball, clicando no primeiro link da descrição, que você vai ter acesso a tudo isso, beleza? Então já sabe, inscrito no Sou Mais Bahia, tem o aplicativo da OneFootball no celular. Valeu? Agora fiquem aí com a entrevista coletiva de Dado Cavalcante e posteriormente com a entrevista coletiva do Dr. Luiz Sapucaia. Vai lá. Entrevista com o técnico Dado Cavalcante. Professor, pergunta de Rafael Seixas, da Andaia FM. Qual a importância de Rodriguinho no jogo de hoje e o quanto ele foi fundamental no resultado do jogo? Bom, além da questão técnica, o Rodriguinho teve uma importância tática, estratégica para a condição específica do jogo, fundamental. Nós íamos enfrentar um adversário que a gente já sabia que ia nos empurrar para o nosso campo, que iria fazer uma manutenção de circulações de posse da bola e que nós sofreríamos muito na retomada da bola, né? Ao sair para o contra-ataque, nós precisávamos de um auxílio, de uma condição que pudéssemos nos levar ao campo de ataque. E o Rodriguinho foi esse jogador. Além do comportamento sem bola, ele nos trouxe essa possibilidade de sair para os contra-ataques. O primeiro tempo ficou muito claro a importância dele em campo, né? Com a quantidade de chances que nós criamos, que nós chegamos ao gol adversário, inclusive algumas com ele próprio dentro da área, né? Fazendo a primeira fase da construção, a saída da pressão e concluindo, né, pisando na área, como deve ser. Então, eu encaro como importante demais a presença dele e a manutenção dele em campo durante toda a partida. Nilson Luiz, Tapão FM. A equipe despencou fisicamente no segundo tempo e o Rodriguinho foi o que mais sentiu a parte física. Por que a permanência dele até o final do jogo? Foi bom que eu acabei já explicando, né, os motivos que me fizeram fazer com que o Rodriguinho permanecesse no jogo, né? Porque era justamente através dele, Rodriguinho, que eu conseguia respirar um pouco mais na pressão exercida pelo Atlético. Eu só discordo um pouco em relação à expressão despencar. Eu acho que nós perdemos rendimento e o adversário é um adversário que nos empurra para trás mesmo. E mesmo assim nós ainda criamos alternativas, perdemos chances, inclusive de vencer o jogo no segundo tempo. Então foi fundamental a permanência do Rodriguinho, mesmo tendo um pouquinho mais de desgaste, mas era o jogador que trazia para a gente a nossa oportunidade de respirar, né? De tirar um pouquinho a cabeça fora d'água e de fazer essa ligação entre a defesa e o ataque na saída da pressão, chegando ao gol adversário. Marcos Valença, Rádio Sociedade. Apesar das dificuldades na escalação, você trouxe o jogador Patrick. Como você avalia a estreia dele no time principal? O Patrick é um menino muito maduro, né? Então, assim, menino na concepção da palavra, de ser um jovem, um atleta com 20 anos. Jogou a primeira vez no profissional do Bahia hoje e não sentiu em momento algum. Ele se portou de forma muito tranquila, uma baita personalidade em campo, chamando o jogo, atribuir para ele uma função de construção que é importantíssima e ele segurou a onda de uma forma muito plena. Ele era o responsável pelo primeiro passe, a nossa saída, a nossa construção. Nós criamos uma oportunidade de gol no comecinho do jogo, com segundos de jogo, que o Rossi acabou perdendo a finalização e a bola passa pelos pés de jogadores importantes e aquela presença de um jogador que dá
essa contribuição. Eu costumo dizer, é um jogador que faz o carteado ali por trás e consegue fazer uma ação, fazer duas, um passe, um deslocamento. E ele não sentiu o jogo. Infelizmente, teve que sair com cãibras, né? Até porque a descarga emocional num jogo como esse, ela é muito grande, né? Não é nem um aspecto físico em si, é aspecto mental mesmo, né? Isso influencia diretamente no rendimento e ele acabou sentindo algumas cãibras, o que impossibilitou do Patrick permanecer um pouco mais em campo. Del Machado, Rádio Excelsior, apesar de tantos desfalques, o Bahia apresentou uma postura totalmente diferente dos 2 últimos jogos. A que você atribui essa nova postura do time? Bom, eu vou enaltecer aqui, já que foi levada em consideração os desfalques. O Bahia veio para campo hoje com 13 desfalques. É um número muito grande, assim, é um número até certa forma comprometedor em vários aspectos. Mas houve um engajamento, houve primeiro de tudo uma semana de trabalho de construção de uma forma de jogar, de uma forma de marcar diferente, de entender o jogo do adversário. E todas as vezes que nós tivemos esse tempo para preparar a equipe, nós tivemos um excelente rendimento. Os resultados variavam. Vencemos, por exemplo, o Atlético Paranaense em casa quando tivemos 10 dias de trabalho. Tivemos aí 7 a 8 dias para jogar esse desafio, né, contra o Atlético. Enfrentamos aqui um adversário muito importante dentro de casa. É o melhor mandante do campeonato. Conseguimos empatar com ele dentro de casa. Acho que só foram 3 empates, eu acho que o Atlético teve durante todo o campeonato. Então, é um resultado significativo. A semana de trabalho foi boa e o engajamento, o envolvimento desses jogadores que vieram, né, o comprometimento desse grupo de atletas que vieram hoje fizeram grande diferença para esse resultado. Manuel Petitinga, Rádio Transamérica. Um empate com gosto de vitória devido às circunstâncias? Bom, olhar a tabela de classificação, fazer a comparação técnica das duas equipes, fazer a comparação de investimento, talvez traga para a gente, lógico, a sensação de que nós somamos um ponto importante para as nossas pretensões, saímos muito satisfeitos por esse ponto, e lógico que isso traz um conforto, né? Traz uma condição de que, poxa, nós fizemos um jogo e conseguimos um empate contra um adversário extremamente difícil. Mas se pegarmos os lances do jogo, né, as principais chances criadas, e visualizar que nós tivemos muito mais chances de vencer o jogo do que o nosso adversário, a gente também lamenta um pouquinho. Mas faz parte, né? É um jogo difícil, é um jogo de detalhes, e nesses detalhes nós conseguimos levar para casa um ponto muito importante. Espero que esse ponto seja significativo para a gente buscar os pontos necessários para sair de vez da situação que nós estamos. Manuel Júnior, Metrópole FM. Fala do retorno de Elton e a que ponto você sai triste com o resultado, tendo em vista que Gabriel Novaes perdeu 3 gols de cara e Rossi perdeu 1 ainda no primeiro tempo. Começando pelo fim da pergunta, é um sentimento dúbio, né? Como eu citei na resposta anterior, pela quantidade de chances criadas, as chances claras do jogo foram muito mais nossas do que do nosso adversário. Mas não dá para ficar tão chorando, engano ou lamentando pelo fato de termos... Também poderia ser pior também. O adversário poderia ter criado mais chances e mesmo nas chances que não criou, pelo poder de fogo que tinha, poderia ter vencido o jogo. Então, vamos minimizar o sentimento ruim e valorizar o sentimento bom. Sobre o Elton, eu fiquei muito feliz, assim, individualmente, né, pessoalmente, fiquei muito feliz com esse retorno do Elton. Durante a semana, visualizando todas as dificuldades possíveis e imagináveis que eu teria de escalar a equipe, eu conversei com o Elton, perguntei a Elton sobre a utilização dele no jogo. Num treinamento eu entreguei o colete para ele titular e ele ficou um pouco assustado, não entendia um pouco. Depois do treino eu conversei com o Elton e expus para ele que eu não poderia cometer a covardia de colocar ele na relação sem conversar com ele antes. Precisava saber o entendimento, né, da cabeça dele, como é que ele estava, se ele estava bem, se ele estava preparado. Porque os feedbacks da preparação física eram bons, os feedbacks do nosso departamento médico, dos fisioterapeutas também eram muito bons. Ele já estava fazendo todas as funções em campo, já estava desempenhando plenamente as suas funções em campo. E aí eu perguntei ao Elton sobre a utilização dele, se eu podia contar com ele no jogo. E o Elton veio com uma satisfação enorme de dizer assim, pode contar comigo, professor. Então, assim, é uma relação pessoal, né, uma relação de confiança. Já conheci o Elton quando eu cheguei aqui no Bahia, já trabalhamos juntos na Ponte Preta. E ele me deu essa confiança de trazê-lo para o jogo. Eu esperava até a utilização dele um pouquinho mais para depois do segundo tempo, quem sabe 15, 10 minutos apenas, mas foi necessária a utilização um pouquinho antes.
E ele foi importantíssimo com a sua experiência, com a sua forma de ler o jogo. E por muito pouco ele ainda não foi premiado com um gol, que aqui aí seria satisfação plena de todo mundo, né, com triunfo, com gol do Elton, pô, seria muito bacana. Mas o Elton voltou, fez uma grande partida, fez uma partida dentro das condições que nós esperávamos dele, deu o seu melhor e ficamos todos muito felizes com a realização pessoal dele, com a satisfação de ter voltado a jogar e de ter contribuído conosco, de ter ajudado muito a gente nesse empate. A última pergunta, Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade de Feira. Boa noite, Dado. Por que com a saída de Gabriel Novaes você não optou pela entrada de Marco Antônio, que tem velocidade para tirar proveito dos contra-ataques? Bom, o Marcelo é rápido, tá, gente? Assim, às vezes a gente confunde, vê o estereótipo de um jogador mais alto, né? E imagina que é um jogador lento. Inclusive, o Marcelo é mais rápido até do que o Marco Antônio em relação às distâncias percorridas. Então, só o embasamento da pergunta, ela acaba perdendo um pouco mais de sentido nesse contexto. E eu precisava do cara do 9, eu precisava do cara que segurasse bolas também à frente, eu precisava do cara que pudesse contribuir na bola parada defensiva. Então, um somatório de variáveis trouxeram para mim a necessidade da utilização do Marcelo. As puxadas de contra-ataque, sofreu algumas 2 faltas, conseguiu segurar e escorar os adversários. Lembrando que já tinha o Rodriguinho em campo, que tem essa característica de passe, que poderia colocar o Marcelo numa condição de gol ainda no segundo tempo. Então, é por isso, né, por conta dessa soma de variáveis, de motivos que me fez escolher o Marcelo. Entrevista com o Dr. Luiz Sapucaia para falar um pouquinho sobre a situação dos atletas que desfocaram o Bahia no jogo de hoje, começando por Gilberto, doutor. Fala um pouquinho sobre a situação dele. O Gilberto sentiu durante o treino um leve desconforto na posterior da coxa e nós preferimos poupá-lo e fazer um exame que deu um discreto estiramento grau 1. Nós preferimos não colocá-lo para que isso não abrisse. Está em tratamento, eu acredito que no próximo jogo a gente já tenha ele disponível. Outro atleta que também desfocou hoje por lesão foi Zeca. Qual a situação desse atleta? O Zeca também, durante o treino, sentiu um desconforto na posterior da coxa e a gente fez um exame, e no adutor, a gente fez um exame de imagem. Esse exame deve estar saindo até amanhã, de manhã, né? Ele teve muita dor, provavelmente deve ter um estiramento ali também. Thiago e Edson, que são atletas que estavam há mais tempo com relação à Covid, estavam afastados, e essa semana é provável que eles já voltem a atuar? Nós já vamos fazer os exames cardiológicos, os exames de liberação dos atletas. O Edson provavelmente vai demorar um pouco mais, porque teve uma sintomatologia um pouco mais exacerbada. Mas o Thiago, certamente, se os exames derem todos bons, ele já deve estar liberado essa semana. E o Edson, a gente vai esperar uma avaliação do infectologista. Para finalizar, doutor, dos atletas hoje que a gente teve em campo, que alguns sentiram algumas dores, é muito prematuro ainda para dizer qualquer coisa, porque se alguém teve alguma lesão, tem que fazer exame. O que é que você pode dizer sobre atletas que saíram sentindo? Nós tivemos alguns atletas que sentiram, muitos foram cãibra. Nós tivemos um jogo muito intenso, com uma dedicação muito intensa por parte dos atletas. Então nós tivemos cãibras, tivemos um desconforto do atleta Luiz Felipe, e a gente vai fazer um exame dele na segunda-feira pela manhã, e no resto a gente vai avaliar ainda nesse pós-jogo para a gente ver a evolução de cada um deles especificamente. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o vídeo das coletivas, esse foi o Plantão Tricolor de hoje para você ficar muito bem informado. Espero que esse vídeo tenha surtido um efeito positivo para você. Se você gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações e compartilha com a rapaziada. Valeu? Tamo junto, eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?